quero agradecer a presença de todos e a paciência, né, por conta do imprevistos que acabam acontecendo. E quero primeiro também registrar aqui a gentileza, a delicadeza do professor, do doutor João Luiz Potenza, de aceitar de estar aqui conosco aqui nesse evento, que é o segundo Congresso de Cidades Mais Sustentáveis, um professor que é expert na área de atuação de resíduos e que depois será feita a apresentação pela Isadora. O evento e a PUC agradece a sua presença, viu, professor? Pode até não ser professor, mas para a gente é. Eu falo para você que eu não sou professor. Mas para a gente porque a gente acaba sempre aprendendo. Eu sou um técnico antigo, tenho 44 anos de CETESB, mas eu não sou professor. Eu até dou um monte de palestra, mas eu não sou professor. Mas como é um aprendizado, então é sempre válido, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que tratar e assim que a gente tem que conduzir. E o tema que lhe foi estabelecido, né, como os desafios para a destinação adequada de resíduos para cidades mais sustentáveis, a importância do diálogo entre o público e o privado. Vou passar a palavra para a nossa mestranda, pesquisadora Isadora, para apresentá-lo, para que o senhor possa fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao professor pela ilustre presença. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Então, o professor João Luiz Potenza é assistente executivo da presidência e gerente do Departamento de Políticas Públicas de Resíduos Sólidos e Eficiência dos Recursos Naturais na CETESB. Ele é coordenador do Grupo de Trabalho para Desenvolvimento do SIGOR, que é o Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos, módulo MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, responsável pela implementação do sistema. Coordenador também do Grupo de Trabalho para estabelecer procedimentos e critérios técnicos para o licenciamento ambiental da atividade de compostagem. E aí, deixo a palavra para o senhor, professor. Muito obrigada. Ok, então vamos lá. Depois da apresentação, então, na verdade, a doutora Patrícia Iglesias é a presidente da CETESB, deixa eu até pôr aqui o negócio da hora para eu não me perder, que eu sei que é mais ou menos 50 minutos, só para eu ir olhando. Mas a doutora Patrícia Iglesias, ela é presidente da CETESB, ela está num evento na Noruega, e aí ela pediu que eu a representasse, então, nesse evento bacana aqui que vocês estão fazendo, que tem tudo a ver com a CETESB. E aí eu também fiquei pensando como que seria a palestra, porque eu até comentei, né, com o Franzolin, né, eu falei, olha, pode ser que ela tenha uma visão mais abrangente, né, e eu tenho uma visão mais de um técnico que trabalha, como eu te falei, há 44 anos na CETESB. Então, a CETESB, assim, ela tem uma infinidade de assuntos que são correlacionados com o tema que foi proposto. Então, o que eu fiz? Eu separei alguns assuntos que eu acho que são super importantes, estão super relacionados, e eu acho que vai ser legal para poder mostrar para todo mundo. E é óbvio, depois, né, se precisar mais alguma informação, eu vou deixar meu telefone, eu vou deixar meu e-mail, a gente está sempre aberto na CETESB para poder contribuir com o que for possível, se tiver que fazer mais palestras, se vocês precisarem de alguma informação da CETESB, qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela, porque a gente já tinha feito um teste à tarde com o Franzolin e deu certo. Vamos lá, ver se a minha... Depois você só me avisa, tá? Se ela está direitinho aí na tela, por favor. Já está na tela? Tudo certinho. Tá ótimo. Então vamos lá, então vamos começar. Então, é como eu falei, eu separei alguns assuntos que eu achei que tem tudo a ver com essa nossa conversa, com o tema de hoje, né? E a gente teve uns avanços normativos na CETESB muito grandes. Como você até falou que eu também fiz parte, eu coordenei um trabalho de compostagem, esse é um dos exemplos que eu gostaria de dar. Aqui embaixo, né, vocês podem notar aqui embaixo no rodapé que a gente tinha uma resolução da Secretaria 102 de dezembro de 2012.
E aí, o que dizia essa resolução? Que, resumindo, né, a parte principal, que as empresas, a partir de 100 quilos, né, de resíduos que ela produzisse, ela teria, uma empresa, uma fábrica, qualquer coisa, ela teria que tirar licença na CETESB. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, nós fomos procurados pela Cláudia Visoni, que ela é co-deputada, é da bancada ativista. E também tem tudo a ver quando a gente fala da parceria público-privada. Então, o que a gente fez? A gente montou um grupo, né, que eu fui coordenador, de técnicos dessa área privada, que era o pessoal da Cláudia Visoni, com várias pessoas que tinham capacidade para poder discutir compostagem com a gente, e os técnicos da CETESB. E a gente fez uma resolução nova, e a parte principal é que a gente passou para 500 quilos por dia, né, a produção de 500 quilos de resíduos por dia, e isso beneficiou demais a parte de compostagem, porque aí qualquer fábrica, shopping, o que fosse, que tivesse abaixo dos 500 quilos, não precisaria tirar a licença. E isso, então, criou uma demanda muito grande das empresas começarem a tratar e fazerem compostagem no seu próprio local. E é lógico que quanto mais gente fizer compostagem, menos resíduo sólido urbano e menos vai para o aterro. Quanto menos for para o aterro, mais os aterros vão ter um prazo de validade, né, um prazo de validade maior. Então, essa que foi a ideia da resolução, então a gente achou que foi muito legal. Outra coisa importante, que não foi eu que coordenei, quem coordenou foi a Lia Demange, que ela é minha chefe de divisão, gerente de divisão, que cuida da parte de logística reversa, que eu também vou falar mais para frente um pouquinho também, foi essa resolução dos combustíveis derivados de resíduos, né? Porque aí é assim, definir, né, as características mínimas dos resíduos sólidos passíveis a ser utilizados no preparo de CDR e CDR-ERP. Por quê? Porque também a gente tinha muito desse material misturado antes de fazer a reciclagem, e era um material que tinha ele era muito com poder calorífico muito grande. Então, o que a gente fez? Com essa resolução, foi ótimo, porque a gente conseguiu que depois que fizesse a primeira reciclagem, né, que você tirasse todos os produtos recicláveis, né, a primeira triagem que a gente fala, aí você poderia utilizar esse material, lógico, dentro de várias normas técnicas que a gente põe, porque você tem gases, né, que que iriam para a atmosfera, então é tudo muito regulamentado. Isso também foi um avanço muito grande na CETESB, que foi de 2020, igualzinho a gente fez a outra, aquela lá que a gente fez de compostagem, também já era ela já estava até ultrapassada, porque ela tinha 8 anos, né? Aqui outra coisa que eu acho interessante falar, que a CETESB trabalha bastante, que são os aterros, né? Na verdade, o estado de São Paulo é um dos únicos estados, aliás, eu acho que é o único estado que não existe mais lixão. Todos os aterros, né, ou que a gente chama de aterros em valas, que são menorzinhos, que fazem parte dos municípios, todos eles são licenciados pela CETESB. Ou seja, não existe mais lixão. Existem os aterros que são controlados, e os aterros inadequados, quando a gente fala que são inadequados, eles estão com a operação inadequada, mas não é que é lixão. Então, aqui eu trouxe para poder exemplificar, para mostrar para vocês um negócio que é interessante. Esse mapa, então, ele está dividido pelos municípios, né? Essa cor vermelha e cor verde é exatamente o que a CETESB trabalha, que é o Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos, que é o IQR, que a gente chama lá na CETESB, todo mundo chama de IQR. Então, o que acontece? Cada município, se ele tiver uma nota após a vistoria de 0 a 7, né, a 7,1 que está escrito lá, menos que 7,1, então, ele fica com a cor vermelha. Se ele tiver de 7,1 a 10, ele já vai para a cor verde. Isso significa que todos esses municípios, alguns utilizam aterros regionais, outros têm os aterros sanitários em valas, que eu falei que são aterros do próprio município. Então, isso significa que se ele está adequado, ele está com o verdinho. Se ele, mesmo que ele terceirize o seu resíduo, e o aterro também está controlado e tem nota boa, ele também está com a cor verde. Então, para vocês terem uma ideia, em 97, como estava o Estado, porque se a gente for pensar não é tanto tempo assim, você pode ver que o Estado, naquela época, a gente ainda tinha uma cor intermediária
amarela. Então a gente tinha o vermelho, o amarelo e o verde. Olha o que tinha de verdinho, que seria o adequado, quase nada no estado. Hoje, o nosso estado, esse mapa é de 2021, o levantamento, a gente tem 27 que estão em vermelho. Esse ano pode ser que beire mais ou menos essa margem. Sempre a margem fica entre 20 e 30 durante o ano, porque você mudam os prefeitos, quando muda o prefeito ele tem alguma dificuldade, aí você tem que, às vezes é uma dificuldade até técnica, nem é financeira, e você vai lá e ajuda o município a ele fazer com que o seu aterro fique adequado, o aterro sanitário em vala. E essas outras cores que estão, né, que tem o lilás, o azul, o marrom, são municípios que fazem a sua disposição em outros municípios de outros estados, por isso que está a contracor. Mas o que interessa, então, é ver como que é o controle, então, feito na CETESB, né? Outra coisa aqui, então, esses que eu quis mostrar são os aterros sanitários regionais que a gente tem licenciados. Esses círculos azuis, eu não sei se dá para ver direitinho, mas esse círculo azul, normalmente, ele tem um raio de 60 quilômetros, que é para... O que mostra, então, esse mapa? Mostra que, praticamente, o nosso estado, com os aterros regionais, ele está completamente coberto. Porque, fora isso, eu teria os aterros sanitários em valas. Se a gente somar os aterros sanitários em valas, que são municipais, e mais os aterros regionais, a gente soma 330 aterros, né, entre os dois. Então, a gente tem uma cobertura muito grande dentro do estado de São Paulo. A única coisa é que tudo que a gente faz, em termos do CDR, da compostagem, da redução, né, dos 4 R's que a gente fala, que isso aí tem a ver com a logística reversa, é exatamente para a gente aumentar, como a gente não tem mais grandes disponibilidades de áreas para se fazer aterros, então a gente tem que prolongar ao máximo a vida do aterro. E é aí que entra o nosso trabalho. Então, quanto mais você diminuir, né, os resíduos que vão, seja pela reciclagem, pela compostagem, seja pelos 4 R's, né, quanto mais você diminuir, menos vai para o aterro, então mais você aumenta, você prolonga a vida. Eu não fiz slide, mas acho uma outra informação interessante da CETESB. O ano passado, a CETESB ela controla, então, toda a poluição do ar, da água e do solo. Isso através das suas licenças das empresas, né, que são as licenças emitidas. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, que foi 2021, foi o ano que a gente teve o maior número de licenças emitidas, que nós chegamos a 61 mil licenças emitidas, 61 nos quebrados, 61 mil licenças. Esse ano, nós estamos em outubro já, pode ser que a gente até bata essa meta do ano passado. Então, isso significa também o controle que a gente tem em cima das empresas, né? Com esse controle que a gente tem, então, em cima da qualidade do ar, da água e do solo, tá? Deixa eu ver o próximo assunto. Outra coisa que eu achei interessante. Todo ano, né, a CETESB emite um relatório da administração e de sustentabilidade. Então, eu também pensei, quer saber, eu vou pegar alguma coisa também que tenha ligação. E exatamente como você me apresentou, como coordenador do SIGOR, eu não pude deixar, eu vou falar também do SIGOR. Por quê? Porque o SIGOR está linkado nas ODS, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? No item 17, que é parcerias em prol de metas, que eu vou falar também de parcerias, e também o SIGOR está ligado às cidades e comunidades sustentáveis. E também o Logística Reversa também está linkado, agora não me lembro o número, a gente vai ver mais para baixo, né? Também está ligado ao ODS, essa parte do SIGOR. Então, agora eu vou falar um pouco do SIGOR para o pessoal entender. O que a gente achou legal fazer na CETESB foi implantar sistema de rastreabilidade de resíduos no estado de São Paulo. E aí o que a gente fez? A gente começou... Peraí, deixa eu voltar. Com a doutora Patrícia, ela assumiu em 2019 a presidência da CETESB. E uma das coisas que adiantou muito, que ajudou muito a gente no trabalho, foi esse programa que ela implantou, que é CETESB de Portas Abertas. Por quê? Porque ela fez com que a gente se aproximasse muito da área privada. Então, o que acontece no Estado, né? A gente não tem orçamento, não tem recurso financeiro, mas a gente tem a expertise.
E a área privada, às vezes, ela não tem os nossos dados, a nossa expertise, mas ela tem os recursos financeiros. Então, esse programa que ela implantou foi exatamente o que abriu campo para a gente poder conversar com a área privada e a gente poder tirar esses projetos que eu vou mostrando para vocês e vou falando também como que foram feitas essas parcerias, tá? Então, o Sigor, como você falou, ele é um sistema grande, que é um sistema estadual de gerenciamento online de resíduos sólidos, e aí nós começamos a fazer vários módulos. Outra coisa importante, para quem trabalha muito tempo no Estado, que é muito diferente da área privada, né? Por exemplo, no caso da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente, a cada 4 anos a gente tem um secretário novo e tem um presidente da CETESB novo. E todo mundo que chega com 1000 ideias, 1000 soluções. E, na verdade, a gente tem muitos projetos bons que, às vezes, acabam indo para o armário, acabam ficando nas gavetas. O técnico é que sempre fica chateado com isso, porque não é uma prioridade ou do presidente ou não é uma prioridade do secretário, mesmo que seja um assunto muito importante. Então, a gente percebe com o tempo que a parte normativa é muito importante para nos ajudar também como técnico. Então, o que a gente fez? A gente iniciou as conversas, né? A gente iniciou o primeiro módulo de construção civil em 2012, mas em 2014 a gente conseguiu fazer um decreto com o governador, esse 60.520, que é de 5 de junho de 2014, que exatamente para a instituição dos módulos, de acordo com as categorias de resíduos da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que tem todos os resíduos que a gente poderia transformar em módulos para poder controlar por sistemas, sendo que o primeiro módulo seria, né, foi, né, o módulo de construção civil, que a gente chama de LCC, e aí para cada módulo a gente sempre teria uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente e um grupo de trabalho para poder desenvolver todo esse sistema, né, porque a gente fala em sistema, parece simples, mas vocês vão ver, é muito trabalhoso, às vezes você leva 1 ano, 2 anos só para fazer as regras de negócio, que não tem nada a ver com o sistema. É exatamente o fluxograma, quem que vai fazer o quê, como que se cadastra, como que são as ligações. Então, primeiro você desenvolve toda a parte de regras de negócio para depois partir para a parte do sistema. Então, a primeira resolução que saiu da Secretaria do Meio Ambiente foi essa 81, de 6 de outubro de 2014. Que aí ela estabeleceu as diretrizes para a gente implementar o módulo de construção civil. E aí a próxima resolução que saiu já é CIMA, porque é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que mudou o nome, número 27, 22 de março de 2021, que é exatamente estabelece as diretrizes para o SIGOR módulo MTR, que é Manifesto de Transporte de Resíduos, né? Então eu estava dizendo que você tem 2 formas dos trabalhos, eles não morrerem, né, com os técnicos, que é exatamente você ter uma parte legal ao seu lado, e quanto mais você tiver esse sistema forte na área pública, né, você não tem volta. Então é exatamente esses sistemas, esses módulos que a gente implantou, eles estão andando tão bem, que eu vou passar uns números depois para vocês, que não tem como voltar atrás. Agora já independe das mudanças de governo, a gente sabe que esses projetos são muito importantes para as prefeituras, para as empresas, para os usuários, eles vão ter continuidade. Então, o primeiro que eu falei é o módulo de construção civil. Esse módulo de construção civil, como eu falei, a gente desenvolveu, né, com o auxílio, né, com uma parceria com o Sinduscom. A gente assinou o primeiro convênio em 2012, que era só a Secretaria do Meio Ambiente e o Sinduscom. Depois a gente fez um termo aditivo em 8 de abril de 2013, e aí a CETESB entrou também. Esse convênio ele acabou, porque na verdade o convênio dura 5 anos, terminou em 2018, e aí então em 2019 a gente assinou mais uma parceria com o Sinduscom. Então o Sinduscom é uma associação de construtoras, né, de médios construtores, que tem mais de 2.000 associados no estado. Então a gente acha interessante fazer com eles, porque eles nos ajudam também a divulgar a utilização do sistema pelos geradores, né, de resíduos da construção civil, que seriam normalmente as construtoras, os empreiteiros, né, as reformas que são feitas. Hoje esse sistema, então ele é assim, tem custo zero para as prefeituras, ele é uma ferramenta de gestão perfeita para
municípios, para as prefeituras. A prefeitura, ela consegue saber todos os geradores que estão no município dela, os transportadores, as áreas de destino, todos que permanecem no sistema são licenciados, então é um sistema que tem uma confiabilidade total, né? Porque todas as informações que são geradas, depois de 2, 3 segundos, todo mundo tem acesso ao mesmo tempo, gerador, transportador, prefeitura, CETESB, então as informações estão sempre dentro do sistema. A gente já conseguiu implantar em 14 municípios, São José do Rio Preto, Santos, Catanduva, Sertãozinho, Bertioga, Bragança Paulista, Indaiatuba, Santo André, Cubatão, Guarujá, Itapeva, São Bernardo do Campo, São Vicente e Sorocaba. E a gente já tem uma fila imensa. Prontos para implantar, que a gente não teve tempo, é Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande. A gente nem teve tempo ainda, porque também, voltando a falar de parceria, há um ano atrás a gente conseguiu assinar um termo de doação com uma empresa nível internacional, que se chama Plataforma Verde, que trabalha até em outros países, né, para desenvolver uma nova versão do módulo RCC, porque essa versão que a gente tem implantada é de 2017, e a gente nunca teve dinheiro para fazer manutenção e nem melhorias. Então, com a assinatura desse contrato, é um contrato inédito na CETESB, entre a parte privada e a parte pública, são 10 anos de contrato, que eu vou ter manutenção, vou ter melhorias, né, funcionalidades novas no sistema, e a gente tem até nuvem também para poder guardar todas essas informações, todos esses dados, né? Então, é um sistema que está andando já direitinho. Aqui, só para falar um case de sucesso que a gente tem, é São José do Rio Preto, que na verdade é o que anda melhor com a gente. Ele já tem 913 geradores cadastrados, 66 transportadores e 30 áreas de destino. Então, é como eu disse para vocês, os transportadores, eles se cadastram na prefeitura e a prefeitura tem que validar o cadastro. E as áreas de destino, se for uma área de transbordo e triagem, é a prefeitura que dá a licença, que valida a licença. E se for um aterro, quem valida a licença é a CETESB, ou seja, todos que trabalham dentro do sistema, né, os transportadores e áreas de destino, são licenciados. Qual é a vantagem? Eu não tenho mais transportador clandestino, por exemplo, em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto não tem mais essa deposição de materiais de construção civil que o pessoal deposita em terreno baldio ou em beira de rio, que você acaba assessorando o rio, né, assoreando o rio, né, ou beira de estrada. A prefeitura sempre tem que ir com um caminhão ou tem que ir com uma pá carregadeira e funcionário para tirar todo esse material, e ela tem que pagar para dispor. Então, é uma economia para a prefeitura muito grande, que ela pega esses recursos financeiros e ela pode reaplicar ou na habitação ou na educação, né? Então, isso é muito importante. E São José do Rio Preto é mais legal ainda, eles têm uma usina que, além dela fazer toda a trituração desse material, eles produzem mais de 40 artefatos. Então, são bancos, piso intertravado, blocos, são tubos. Então, é assim, tudo que não é estrutural, eles produzem, eles espalham pela cidade inteira. Então, a prefeitura também tem uma grande economia com isso, com esse material que é totalmente reutilizado, né? Lá em São José do Rio Preto, o sistema já tem quase 5 mil usuários, né? Porque essas informações vão mudando dia a dia, isso aqui está um pouquinho já ultrapassado, né? E a gente já tem de CTRs emitidas em São José do Rio Preto quase 29 mil. Essas CTRs que a gente fala é o controle de transporte de resíduo, ou seja, é uma viagenzinha de caminhão que está rastreada. Se você entra no sistema e você clica na CTR, você sabe quem que gerou o resíduo, que dia que foi, que dia que saiu, que quantidade, quem que transportou, foi para que destino, quanto que deu baixa, né? Então, é assim, o sistema ele controla tudo isso. E para a prefeitura é ótimo, porque antigamente o pessoal fazia o PGR, utilizava essa emissão dos CTRs, essas viagens, e depois, para ele dar a bits, ele tinha que analisar todas as CTRs, tudo isso era em papel. Hoje é tudo eletrônico. Então,
para a prefeitura isso é um ganho um ganho espetacular na parte de eficiência, de agilidade e de controle mesmo, né? Tá? Bom, é lógico que é muito mais extenso, mas eu dei só um pano de fundo como que seria, então, o módulo construção civil, né? De resíduo da construção civil. O outro módulo que a gente lançou é o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo. E esse a gente lançou em 1º de janeiro de 2021. E a gente teve que fazer isso porque, quando foi em junho de 2020, na portaria 280, que é do Ministério do Meio Ambiente, eles puseram uma portaria que dizia o seguinte: eles lançavam um sistema que chamava CINIR-MTR, que é um sistema federal, né? Que é o sistema deles, e o estado que tivesse o seu próprio sistema não precisa usar o CINIR-MTR. Então, o que São Paulo fez? A gente saiu correndo para poder fazer o nosso sistema. Esse correndo que eu digo foi quase 1 ano e meio, mas a gente saiu por quê? Porque São Paulo é muito mais restritivo. Então, o nosso sistema, ele tem tudo que tem o CINIR, mas ele vai ser muito mais completo. Ele não está com as funcionalidades prontas, nós vamos ter uma funcionalidade ligada à CADRE, para ver se a pessoa ainda tem o CADRE com validade. O CADRE é aquela licença que ele tem para transportar resíduo perigoso, e ele vai também estar linkado às licenças, para saber se ele não tiver a licença de operação, né, válida, ele também não vai conseguir entrar e transportar o resíduo. Então a CETESB vai acabar cercando de todos os lados. E isso o CINIR, que é o federal, que é utilizado em todos os outros estados, ele não vai ter essas funcionalidades. Quem tem sistema próprio, acho que é Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E agora São Paulo, né? O resto, todo mundo, todos os outros estados, eles utilizam o CINIR. Aí, de novo, para a gente falar de parceria, como é importante. Para desenvolver esse sistema, né, esse módulo de MTR, a gente fez um acordo de cooperação com a BETRE. A BETRE é uma associação dos grandes aterros do estado, né, dos aterros de resíduos sólidos, né, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a CETESB. Foi assinado na COP25 em dezembro de 2019, que exatamente eu falei que a portaria saiu em 2020, então a gente já estava antecipando, já estava discutindo. A única coisa que a gente teve que acelerar para poder lançar em 2021, que era o prazo que a portaria do Ministério do Meio Ambiente dava. Aí a gente criou um grupo de trabalho com mais de 30 técnicos, para vocês terem uma ideia, técnicos da parte privada, que é a BETRE, técnicos da área pública, que seria da CETESB, para desenvolver. Então a gente aproveitou aquele ano de pandemia e era quase todos os dias a gente tinha aquelas reuniões intermináveis para a gente poder discutir as regras de negócio. Para vocês terem uma ideia, a gente tem a página da internet, né, que a gente lançou até um pouquinho antes, foi em dezembro de 2020, mas o sistema ele entrou no ar 1º de janeiro de 2021. Mas para vocês terem uma ideia, a gente tem, assim, em média, 1.100.000 acessos para esse módulo, né? Porque esse módulo, aquele módulo RCC, ele é específico para a prefeitura. Esse módulo, ele é específico para qualquer empresa, para qualquer tipo de resíduos, né? Por isso que ele é muito utilizado, né? Vocês vão ver os números mais para frente que eu vou passar. Então, por exemplo, hoje a gente já tem porque esses dados mudam diariamente. Você pode ver aqui, ó, tem mais de 12.000 MTRs em média por dia que são emitidos. A gente já tem mais de 82.000 empresas cadastradas no sistema. Esse número de 4.960.000, nós estamos quase... Eu achei que a gente tinha feito uma previsão que até o fim do ano a gente teria 5 milhões de MTRs emitidos. O MTR é a mesma coisa que o CTR. É uma viagenzinha de um caminhão que está sendo rastreada e todos os dados estão guardados dentro do sistema para a gente pesquisar, para a gente fiscalizar, para a gente fazer indicador, seja o que for. A gente tinha uma previsão, talvez, de 5 milhões para o final do ano, mas você vê, nós estamos no começo de outubro e eu acho que mais uma semana nós vamos bater esses 5 milhões. Então, é um absurdo
como funciona bem esse sistema e como o pessoal aderiu ao sistema de uma forma até melhor do que a gente imaginava. A gente já tem mais de 100 mil usuários nesse sistema, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem o suporte, né? A gente tem uma página da internet, que eu não coloquei aqui, do portal da CETESB, onde você pode entrar e você tem lá, tem o módulo, o Sigor RCC, tem o Sigor MTR, tem o Sigor Logística Reversa. No Sigor MTR tem uma partezinha lá do menu que tem o Fale Conosco, que a gente implantou um sistema especial só para atender aos chamados, às dúvidas, é a parte de suporte técnico. Para vocês terem uma ideia, em 1 ano e 9 meses, nós já respondemos mais de 44 mil chamados de suporte. Então, para vocês, e não é que você, não fique imaginando que a gente tem uma equipe de 200 técnicos, deve ter, acho que uns 10 técnicos para responder esses 44 mil. Até eu entrei na dança na época, porque não tinha nem gente suficiente, né, recurso humano para a gente poder atender. A gente não sabia que ia ter uma adesão tão grande e tão rápida, né? Aí o outro módulo que a gente tem é o de logística reversa. Esse foi lançado agora, esse ano, no dia 26 de janeiro, né, esse aí quem toma conta é a Lia Demange, né, que é a minha gerente de divisão. E esse também a gente foi feito com parceria. Ele faz parte daquele termo de doação que a gente assinou com aquela empresa ótima que eu falei, que é a Plataforma Verde, né? Naquele termo de doação de 10 anos, eu tenho... O que eu tenho naquele termo de doação? Eu tenho o desenvolvimento da nova versão do módulo RCC, que a gente por coincidência, lançou agora, na segunda-feira, foi lançada a nova versão do Sigor módulo RCC, na segunda-feira. Fazia parte desse contrato. Aí a gente ainda tem o aplicativo do RCC, vai ter um aplicativo para celular, muito legal, porque as prefeituras pediam para a gente, porque na hora de você emitir o CTR, né, do Registro da Construção Civil, você tinha que entrar dentro do sistema para emitir. Com o celular, a gente vai conseguir não fazer o cadastro da empresa, o cadastro da obra, o cadastro do PGR, né, do Plano de Gerenciamento de Resíduos, é tudo no sistema. Mas o celular, ele vai servir para você emitir, quando você já está cadastrado, você poder emitir o seu CTR, o transportador dá o aceite e a área de destino pode dar baixa. Vai ter um QR Code também, que pode ser impresso e colado nas caçambas ou nos caminhões. Então, quer dizer, se a prefeitura quiser chegar com o celular ou com o tablet, ela encosta naquele QR Code, ela tem todas as informações daquele CTR. Quem foi o gerador, que data que saiu da obra, qual era o material, quem que está transportando, para que aterro que vai. Então, é para aumentar o controle. Então, esse aplicativo a gente pretende colocar em uso até o final do ano, porque no final do ano, né, até 31 de dezembro, é a nossa gestão, né, a nossa administração. Depois pode ter alteração em janeiro. Então, a gente vai fazer de tudo para esse aplicativo também estar já implantado. E o que a gente implantou, então, dia 26 de janeiro, foi exatamente, então, o módulo de logística reversa. O módulo de logística reversa, ele também está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é o 12, que é o consumo e produção responsável. Então, eu achei legal trazer esses 3 exemplos, que eles também estão dentro das ODS, né? Para vocês terem uma ideia, né? É assim, quando a gente fez logística reversa, eu comecei a trabalhar com logística reversa desde 2007, também fazia parte da minha área. Aí depois, em 2019, é que eu desmembrei e deixei essa parte para a Lia Demange poder administrar, poder gerenciar, porque começou a ficar muito grande. A gente iniciou logística reversa fazendo os termos de compromisso em 2012. Então a gente começou a fazer, era de pneus, ou então era de Quimpev, que é as embalagens de agrotóxico, ou então de óleo Oluc, que é óleo lubrificado usado. Então, assim, a gente começou com quem já fazia uma parte de logística reversa e foi melhorando com o tempo. Quando você fala do Ministério do Meio Ambiente, chama-se acordo setorial.
que é feito pelo Ministério do Meio Ambiente, mas os estados podem fazer, então, o termo de compromisso. A gente fez os termos de compromisso, tinha vários assinados com vários setores, mas eram voluntários. Então, até aí, todo mundo sempre trabalhou voluntário. Quando foi em 2015, por coincidência, em 2015, a doutora Patrícia Iglesias foi secretária do Meio Ambiente durante, acho que, 1 ano e meio. E ela mesmo que fez uma resolução que a gente estava querendo começar a obrigar que o pessoal fizesse logística reversa, para a gente ter um controle. E aí sim, quando a gente foi fazendo umas DDs, que a gente chama, que são as diretrizes de diretoria, que saem sempre pela CETESBI, né, aprovadas pela diretoria, uma regulamentação que serve, né, para o público externo, e a gente queria vincular, que a logística reversa ficasse vinculada à renovação de licença de operação, porque aí as empresas realmente, aí não ia ser mais um trabalho voluntário. O que o pessoal estava reclamando do trabalho voluntário? Eu sou voluntário, faço parte dos termos de compromisso, e aquela empresa também que deveria fazer logística, ela não faz, eu gasto dinheiro, eu me prejudico, eu gasto mais, ela tem mais lucro. Estou falando na parte comercial, né? Sem pensar na parte do meio ambiente, que é difícil você mostrar para as empresas que tem que tomar cuidado e tem que aplicar dinheiro na parte do meio ambiente. Mas então o que a gente fez? Vamos pegar por aí, vamos em cima da parte de renovação de licença. Eu vou mostrar mais para frente, a gente fez uma DD em 2021, onde é obrigatório. Então hoje as empresas são obrigadas a entrar dentro do sistema e elas têm que ter o plano de logística reversa, que pode ser um plano de logística reversa individual, ou pode ser um plano de logística reversa coletivo, que a gente fala, que são de associações ou sindicatos. Não tem problema nenhum, porque tudo isso é controlado. E agora, e antes a gente fazia esse controle, tudo, imagina, era uma loucura, tudo por planilhas de Excel. E a gente foi vendo o tamanho da coisa que estava se formando, e a gente precisava realmente que tivesse um sistema que fizesse essa análise para a gente. Você não tinha que ficar pesquisando nas planilhas de Excel onde que está, quem que não entregou, quem que fez errado, que informação que está faltando. Hoje o sistema faz tudo isso. Então, para vocês terem uma ideia, né? Olha, que a gente iniciou em dezembro de 2018, o que está em azul são as empresas aderentes em São Paulo, e as outras são empresas aderentes que a gente chama, porque aí você soma a coluna de vermelho, a gente soma com empresas que são de outros estados, mas elas trazem para cá os seus resíduos, ou toda essa parte de logística reversa. Então, mas vocês podem ver como que aumentou, né? 2018, que a gente tinha um total de 2.100, 2019, 2.800, 2020, que a gente deu uma apertada com a DD, já passou para 4.200, dezembro, 5.400, esse ano não fechou, porque esses dados são de 2021. Esse ano, provavelmente, nós vamos chegar a mais de 8.000 empresas, e todas com planos de logística reversa e todas controladas. Ou seja, se não tiver plano, não renova a licença de operação. Então, todo mundo entra. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Ué? Ixi, travou. Não sei o que aconteceu agora. Você está me ouvindo, Isidora? Sim, Tá? estamos ouvindo, só que está congelado mesmo, não mudou mais o slide, a tela. Ixi, e agora? Será que eu saio e entro de novo? Pode ser, às vezes dá certo. Se o senhor tentar parar de apresentar e tentar de novo, talvez também volte. Então, só um minutinho, porque eu não sei porque travou, tá? Imagina, fique tranquilo. Não fiz nada demais. Não sei o que aconteceu. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Tá até acabando, tá? Logo no finalzinho. Mas eu não sei porque ele travou. Vamos ver agora se ele vai. Agora foi. Então vamos lá. E aí, então, aqui, lá eu falei o número das empresas. Aqui são os números dos planos, para vocês verem como. Ainda não aparecem os slides, professor. Vê, vai vendo. Se não apareceu. Por enquanto, aí? Não aparece carregando, mas não tá. Ainda não. Então, só se foi algum problema de internet, né? Engraçado. Porque para mim já está aparecendo, por isso que eu. Engraçado, o que será que aconteceu? Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver como é que tá. A minha internet estava ótima, deixa eu ver aqui.
A minha internet tá beleza. Deixa eu ver se eu mudar. Mais um minuto. Agora acho que vamos ver agora o que acontece. Compartilhar. Vamos ver se essa está mais forte. Vê se aparece, Isadora. Ainda não. Ainda não, que estranho, hein? Então eu não sei o que aconteceu. Porque para mim tá aparecendo direitinho. Deixa eu ver Nós se conseguimos falta... ver o senhor normal e ouvir, mas os slides não estão mais aparecendo. Mas então acho que nem faz mal, porque na verdade Não, tudo bem. esse é o último slide mesmo, né? É que é o penúltimo. Na verdade, o último tinha os meus dados para o pessoal me procurar. Mas então, o que eu queria dizer é o seguinte, que esse aí é o último, né? Que a gente começa a perceber aqui, ó, 27 em 2018, 70 planos em 2019, 107 em 2020, já em 2021 já tem 234, esse ano tem um absurdo. Quando eu falo plano de logística reversa, é sempre assim, pode ter plano individual ou plano coletivo, que a gente fala que são várias empresas, né? Mas todas têm que cumprir as metas da mesma forma. E aí, por exemplo, cada vez que a gente aperta, né, que a gente põe a gente aperta um pouquinho, a gente consegue ter uma adesão maior. Infelizmente, chega uma hora que você tem que fazer assim. Para a gente ter um resultado bom, realmente a gente teve que linkar isso na licença de operação. Então, na verdade, esse era o último slide. O último é só que tinha o meu e-mail e tinha o meu telefone, se alguém precisar. Então, eu vou voltar aqui na tela. E pronto. Eu acho que, por exemplo, eu fiz uma apresentação, não foi tão comprida, mas eu quis mostrar, assim, alguns dados importantes da CETES. Lógico que tem uma infinidade de assuntos, né? Mas eu achei que talvez esses coubessem melhor nesse tipo de apresentação. E como eu disse, se fosse a doutora Patrícia, talvez ela abordasse outros temas. Mas eu fiz o meu melhor, espero que tenha ajudado, que tenha sido interessante. E a gente está à disposição na CETES. Depois, se precisar, ou tiver dúvida, ou se quiser mais informações, eu estou sempre à disposição. Aí eu posso até pôr no chat, eu ponho o meu e-mail e ponho o meu telefone. Mas então, da minha apresentação mesmo, que eu fiz foi essa. Só deu 40 minutos, não chegou a dar os 50, mas foi isso, Franzolin. Não sei se foi razoável, aí vocês que sabem. Professor, durante a sua exposição, né, a gente normalmente se preocupa com a questão dos resíduos sólidos, se preocupa com a questão do consumo, se preocupa com a questão da destinação, acaba tomando contato com os acordos setoriais, com os aspectos que envolvem o tratamento e a maneira como as empresas se articulam para atender até aquilo que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos fala, que não é uma obrigação do Estado, na verdade envolve a iniciativa privada de controle. E quando o senhor apresenta todo esse complexo de atividade concreta, né, eu acho que isso é o que permite esse diálogo nessa dimensão concreta e que daquilo como se operacionaliza isso para que possa realmente haver essa rastreabilidade. Eu vou passar para quem quiser fazer pergunta, né, para quem gostaria de fazer alguma questão, antes de eu fazer uma questão para você. O pessoal é meio envergonhado, viu? Bom, um aspecto que eu vejo é que, ao que tudo indica, existe agora um acordo setorial, algo relacionado aos equipamentos eletroeletrônicos, né? E uma preocupação com relação a essa destinação
dos equipamentos eletroeletrônicos. Se o consumidor hoje ele quiser saber onde descartar, como descartar e onde descartar, ele tem essa informação facilmente pela CETESB ou ainda existe ainda algum debate sobre isso, alguma discussão sobre isso? Então, no portal da CETESB, né, que é o www.cetesb.sp.gov.br, no portal da CETESB mesmo, né, tem uma partezinha ali que está escrito, tem um menuzinho que está escrito resíduos. Colocando o mouse lá, você vai ver que então aparece o Sigor MTR, o Sigor RCC e o Sigor Logística Reversa. Se você clicar no Logística Reversa, na página da internet tem várias informações, inclusive dos termos de compromisso que são assinados com o Estado. Então é assim, com os termos que são assinados com o Estado, e a gente tem alguns também de embalagens, deve ter de eletroeletrônico, eu estou falando isso porque também não sou eu que cuido disso, quem cuida é a Lia Demanja. Mas ali, no próprio termo de compromisso, se ele tem assinado com a CETESB, a gente tem sempre os contatos. Não é a CETESB que faz isso. A gente faz exatamente a articulação e tem o contato para o pessoal entrar e conversar direto para poder, então, ver onde são os descartes, ver todas essas informações. Então, a gente é um meio de divulgação, isso que eu quero dizer. A gente assina, a responsabilidade não é da CETESB, a responsabilidade é do setor, mas aí, se ele tem o termo assinado, a gente tem quem ele tem que procurar, onde que está a informação, e isso está no site também, na página da internet, para poder ajudar. Agora, é lógico, se também precisar de alguma informação mais precisa, é o que eu te falei, eu ponho vocês em contato com a Lia, que ela toca essa área, e é fácil da gente também ajudar no que for necessário. Mas existem essas informações para os termos que são assinados com a CETESB. Eu não estou falando, se for um acordo setorial que é com o Ministério do Meio Ambiente, é outra história. Mas o que tiver assinado com o Estado, a gente tem esses contatos para que a pessoa possa saber quais são os pontos, onde tem que descartar, ou informações, né? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta também, se me permite. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, que eu achei uma palestra muito boa, muito agregadora para nós. Eu fiquei pensando, enquanto o senhor estava falando, sobre as cidades inteligentes, né, que é o que eu estudo mais especificamente no mestrado. E aí eu me questionei, assim, se o senhor acredita que as tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, né, que estruturam as cidades inteligentes, são capazes de fomentar toda essa estrutura envolvendo os resíduos? Ou se o senhor acha que não é realmente relevante, assim? Não, eu acho que é sim. É assim, eu sou uma das pessoas, como eu falei, eu estou brigando para implantar o sistema, sistemas de controle, eu falo, né, desde 2012, que eu brigo com a CETESB para falar, pelo amor de Deus, olha, a gente não pode mais ficar fazendo controle em planilha de Excel, eu preciso ter sistema. E eu quero um sistema. Por que a gente fez o Sigor? O Sigor ele vai ser todo interligado. Uma vez eu fiz uma viagem para Dinamarca e fiz para a Suécia, e eu fui ver o sistema deles. É exatamente a mesma coisa, só que eles têm vários módulos e eles fazem o cruzamento dos módulos para você utilizar isso como indicador. Porque você pode usar como indicador para planejamento mesmo, para você saber, então essa área do estado é que está com um problema X de resíduo, então é lá que eu vou montar uma fábrica de reciclagem de sei lá o quê. Essa fábrica aqui tem mais resíduo disso. Então é assim, você utilizar as informações, mas você só faz isso com o sistema, porque é um negócio, é muito grande, é como eu te falei, hoje se eu falar que eu tenho, em 1 ano e 9 meses, 5 milhões de MTRs, se alguém me falasse assim, eu queria saber o MTR 2.320, o que está escrito? Se eu não tivesse um sistema, você imagina, agora no sistema, eu pego esse número e eu vejo todos os dados em 1 minuto para você. Então é assim, por que eu acredito, então, complementando a sua resposta, eu acho que você começa a chegar num nível como fica, para você poder administrar e gerenciar, a gente sempre brinca, quando a gente faz reuniões com o pessoal da Plataforma Verde, eles mesmos que no fim falavam para a gente assim, falavam, como é que pode você ter os técnicos da CETESB, com uma expertise muito forte nas áreas, o cara, em vez de estar
tá decidindo como que tem que ser o sistema, que informação que eu quero pesquisar, ele fica vendo na planilha quem que tem licença válida, quem que não tem, se o cara entregou o plano. O nosso tempo tem que ser dedicado para desenvolver o sistema. É isso que você está falando. Alguém tem que desenvolver, alguém tem que falar como é que é a regra de negócio. Isso é o técnico. E o sistema, a informática, tem que fazer o resto. Então, por isso que eu acredito no que você está falando. Eu acho que isso tem tudo a ver. Não tem como escapar disso. Se você quiser gerenciar de uma forma ágil, eficiente, sem sistema e sem informática, é impossível. Você não consegue ter essa qualidade. E agora a gente está tendo essa qualidade na CETESB. Muito obrigada, professor. Imagina. Mas se vocês precisarem de mais alguma informação específica, mesmo que seja de logística, é só entrar em contato comigo. Eu faço questão de ajudar e ver o que a gente pode ajudar vocês. A gente está à disposição. A gente tem certeza disso, professor. Eu vejo que não tem pergunta aqui. Eu tentei localizar aqui pelo chat, mas não localizei. Oi. Posso fazer uma? Por favor. Gostaria também de agradecer a palestra e eu gostaria, mais uma curiosidade mesmo, se tem alguma, acho que o palestrante caiu? Enfim, aqui sumiu, mas eu vou continuar, professor, qualquer coisa o senhor repassa. Se tem alguma política da CETESB específica para Campinas, ou a Campinas já se tornou algum case de sucesso, enfim, era nesse sentido que eu gostaria de saber. Então, esse é um dos problemas da CETESB. A gente tem tanto assuntos diferentes que pode ser que tenha em outra área. Na minha área que eu apresentei, não. Mas é que tem tanto assunto da CETESB que eu não posso nem falar para você que não tem, que de repente algum técnico, sei lá, da diretoria C, da diretoria de impacto, da diretoria de engenharia, porque são várias diretorias, né? Vai falar, nossa, a gente tem um trabalho sensacional, né, na Unicamp, ou em Campinas, ou com a prefeitura. Então, é assim, especificamente nos trabalhos que eu estou desenvolvendo, não. Mas, por exemplo, eu fui convidado para falar, eu tenho uma palestra dia 11 na Unicamp, exatamente para poder apresentar o sistema MTR, só que não foi dessa forma, com um slide, como eu te falei. Aí eu vou entrar dentro do sistema mesmo, e vou mostrar como é que funciona o sistema, como é que cadastra. Aí é um outro tipo de apresentação. Mas, de qualquer forma, foi a Unicamp que nos convidou. E a semana passada, a gente também deu um curso de licenciamento em Campinas, que eu também fui, foi o dia inteiro. E aí também, a minha parte era a parte exatamente do SIGOR, para falar do LCC, do MTR, mas um pouco mais detalhado, porque aí é para entrar no sistema, porque aí já era um curso de licenciamento. Mas também, por coincidência, foi em Campinas. Então, a semana passada eu tenho Campinas, a semana que vem eu também tenho Unicamp. Então, pelo menos, em Campinas está pedindo as palestras. Nós acertamos de trazer, né, pessoal? Acertou. Tá coincidindo. Está coincidindo, Ok. Mais alguém? Ok, sem muitas mais. Professor João Luiz Potenza, doutor Luiz Potenza, engenheiro, administrador, diretor, independe. Quero agradecer demais a sua delicadeza de nos atender, de estar com a gente, de compartilhar todo esse manancial de informação e de conhecimento e permitir que a gente possa ver do outro lado, né, da academia, o aspecto concreto, materializado, sendo debatido e enfrentado em termos de resíduos sólidos e a relevância da articulação entre o público e o privado na construção de uma cidade que se quer, ou de um ambiente que se quer mais sustentável. Professor, não sei se o senhor quer falar alguma coisa mais. Quero. Eu queria só agradecer o convite nem era para mim, era para a doutora Patrícia, mas no fim eu fiquei super feliz, porque, olha, sinceramente, Franzolin, você sabe que para a gente ter, para o pessoal conhecer o que a CETESB faz, porque muita gente nem sabe que a gente tem todos esses sistemas.
Eu adoro quando alguém chama para a gente fazer palestra, porque quando você difunde, você consegue divulgar o que tem, é muito importante. É muito importante, porque também, mesmo quem utiliza o sistema, por que a gente dá essas palestras? O pessoal tem dúvida, não sabe como preencher, não sabe onde procurar. Isso ajuda demais a nossa parte de suporte, que é como eu falei, puxa, a gente deu 44 mil chamados respondidos de suporte. Então, quanto mais você faz live, palestra, divulga, você tem que dar menos suporte na CETESB, porque a gente perde muito tempo para poder ajudar as pessoas. Então, é muito importante que a gente faça nas universidades, nas associações, nas entidades, porque é uma forma de divulgação muito grande, parece que é pequena, mas não é tão bom, François. Então, eu fiquei super feliz de poder participar. Estou às ordens lá, eu sempre fui muito aberto, eu tenho muito tempo de companhia, o pessoal me conhece lá por Potenza. Falou Potenza, todo mundo sabe quem é. Eu estou sempre à disposição para ajudar no que for possível. Eu vou até entrar no chat para pôr o meu... Eu não sei se aparece para as pessoas. No chat aparece, Isadora? Aparece. Eu vou pôr o meu e-mail e o telefone lá da CETESB, e quem precisar, eu estou à disposição para o que for. Mesmo que a gente tenha que fazer algum outro trabalho em conjunto, a gente está sempre de portas abertas. Tá bom? Muito obrigado, professor. A gente vai dar continuidade, sinta-se à vontade para ficar conosco, para que a gente possa dar continuidade aqui no evento. E dando continuidade, eu já vi que o professor, o palestrante que vem, já está conosco, e para a gente é motivo de grande honra poder contar também com a participação. E eu vou passar a palavra, professor, antes diretamente para que se possa ser feita a apresentação pela Fernanda Correia. E, desde já, quero agradecer a disponibilidade e a possibilidade de estar aqui com a gente nessa noite de quinta-feira. Fernanda? Oi, gente, boa noite. Todos me ouvem? Eu ouço perfeitamente. Tá bom, beleza. Então, boa noite a todos e a todas, né? Como já mencionado pelo professor Cláudio, o professor Ricardo Irmani, ele vai agora estar ministrando a próxima palestra. Ele que é pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, professor do mestrado e doutorado da Unisc, advogado e consultor jurídico na Confederação Nacional dos Municípios. O tema da palestra, então, é Smart Rural Communities e Sociedade do Consumo, os desafios socioambientais no contexto das cidades. Muito obrigada, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado, Fernanda, pela apresentação. Saudar muito especialmente o professor Cláudio José Franzolin, que coordena este evento da PUC de Campinas. Para nós aqui do Rio Grande do Sul é sempre um motivo de enorme satisfação participar de eventos de instituições da grandeza da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Saudar também o professor Josué Mastrodi, aos estudantes, aos pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, ao professor João Potenza, que me antecedeu também, eu fiquei atento, acompanhando a sua brilhante palestra, e dizer, professor João Luiz, assim como o senhor, eu estou na posição também de suplente escalado, então eu espero que eu não deixe a desejar, da mesma forma como o senhor fez uma palestra brilhante. Eu que estou aqui representando a professora Cleide Calgar, minha querida orientanda, amiga, pós-doutora, e que fez comigo foi me orientando, e nós trabalhamos justamente o viés das Smart Cities a partir das Smart Rural Communities, ou seja, as comunidades rurais inteligentes, instigados numa temática que veio a partir dos professores das nossas interlocuções da Universidade de Santa Cruz do Sul com universidades espanholas. Ou seja, justamente o problema gravíssimo que a Espanha sofre hoje da despopulação rural. Problema esse que nós também estamos
talvez até numa proporção inferior, né, mas vivenciando aqui no Brasil. Então, eu vou propor uma divisão rápida na minha fala em três partes. Numa primeira, a contextualização do que são as comunidades rurais inteligentes, né? Uma segunda abordagem numa perspectiva teórica, tendo como base o princípio da subsidiariedade administrativa interna, e numa terceira perspectiva, um desafio e uma preocupação, justamente no tocante à chamada PEC 188, a dita PEC do Pacto Federativo, e a proposta de extinção de municípios brasileiros. Então, ela tem um viés de contextualização teórico, mas também uma perspectiva de um olhar para o processo legislativo, especialmente dessa proposta de emenda, eu diria, de uma proposta de emenda inconstitucional. E falo aqui também, além de professor do mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul, como consultor jurídico da Confederação Nacional de Municípios, a CNN. Muito bem, das Smart Cities às Smart Rural Communities. Ou seja, um olhar, né? E aí vem a primeira parte, que é a contextualização, um olhar para o chamado novo espaço rural, ou um espaço rural inteligente. Evidentemente que, para falar do novo espaço rural, por razões óbvias, né, nós precisamos trabalhar a partir dos elementos estruturantes das Smart Cities. Das Smart Cities entendidas basicamente como cidades que são garantidoras do direito fundamental ao universo digital, que, aliás, é um dos novos direitos fundamentais. O direito fundamental à inclusão digital, né, em que hoje uma sociedade, um cidadão que não está incluído digitalmente, ele não consegue fazer as interlocuções necessárias, especialmente no âmbito das políticas públicas. Então, as cidades inteligentes, elas se traduzem basicamente em 5 grandes elementos e que já foram tratados aqui ao longo do dia de hoje, que são, no primeiro momento, a aplicação da tecnologia de informação e comunicação, o planejamento, segundo o planejamento urbano, e vejam que aí já vai a primeira crítica, quando a gente fala em planejamento urbano, nós não falamos em planejamento rural, é uma fragilidade, nós não olhamos para o rural, e nós aqui no Brasil temos 5.570 municípios, quando mais de 4.000 municípios brasileiros são comunidades rurais, elevadas à categoria de municípios e que desenvolvem políticas públicas fundamentais. Digo aqui do caso brasileiro. O Brasil podia ter se tornado um case mundial de efetividade da aplicação das vacinas. Nós temos, pelas comunidades rurais locais, 40.000 salas de vacinação. Tanto é verdade que, quando as vacinas chegavam no aeroporto de Viracopos, em Campinas, em 2 dias elas estavam nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, nas comunidades ribeirinhas mais distantes do Amazonas, de Roraima, de Rondônia, do Acre, ou nos pampas do Rio Grande do Sul. A terceira característica das Smart Cities é a transparência. A transparência. Eu acho que o professor João Luiz está com o áudio ligado, viu, professor? E a sua apresentação continua aparecendo ali. Então, talvez isso ok. A transparência. A quarta característica das Smart Cities, cidades automatizadas e sustentáveis. Né? Cidades automatizadas e sustentáveis. No sentido de que, e aí, resumidamente, a característica, o elemento final e teleológico das cidades inteligentes é compatibilizar eficiência tecnológica com inclusão social.
Então, o conceito de cidades inteligentes ele precisa ser entendido de forma mais ampla. Ele não se resume a um aspecto de aplicação tecnológica. É a aplicação tecnológica mais inclusão social. É esse sentido do chamado desenvolvimento sustentável a partir das cidades inteligentes. Sim, cidades inteligentes são cidades digitais, mas não só isso. São cidades digitais, mas que permitem o empoderamento social e a cidadania digital. A cidadania digital a partir do controle da administração pública pelos instrumentos tecnológicos. Hoje, a grande perspectiva da categoria do professor português, estimado professor de todos nós, Jorge Miranda, da democracia administrativa, ou seja, que vai muito além da democracia representativa, e se ilude o cidadão que acha que essa balbúrdia que nós estamos vivendo no Brasil é cidadania, é tudo menos cidadania, uma divisão frágil de um debate panfletário sem ideias e apenas com divergência. Esse é muitas vezes o defeito da nossa democracia representativa. Por outro lado, a democracia participativa, no seu sentido mais básico, que é a participação direta, ela se torna inviável em algumas situações. E aí vem a democracia administrativa do professor Jorge Miranda, que é a sociedade contaminar positivamente os instrumentos de gestão pública a partir da utilização das estratégias digitais. Então, eu poderia começar a falar hoje de um capital social digital, de um capital social inteligente, ou seja, aquele capital social que se pretendia pela participação das assembleias e dos espaços presenciais, inclusive a pandemia nos ensinou, e pode ter nos ensinado muito do ponto de vista da inclusão digital, e eu só estou aqui falando com vocês numa videoconferência, porque muito disso se deve a esse nosso viés pós-pandêmico. Se teve alguma coisa que a pandemia nos deixou, foi a nossa proximidade digital. Mas esse capital social ele pode ser, sim, atingido com as cidades inteligentes, um capital social ambiental, como a Cleide trabalhou na sua tese de doutorado, um capital social ambiental voltado para o ambiente urbano, buscando aquilo que nós chamamos de um direito humano básico à comunicação, à transparência e ao controle da administração pública. Então, o conceito e a contextualização inicial de cidade inteligente, ela extrapola o oferecimento de serviços públicos pela tecnologia de informação e comunicação, né? Mas visa, sim, muito mais do que o fornecimento de serviços públicos pelos mecanismos digitais, mas a busca de uma vida melhor na cidade, que é o conceito que eu acho muito interessante, que qualifica as smart cities, que é o conceito de Human Smart City, a cidade inteligente humanizada. A cidade inteligente humanizada, caracterizada por um trinômio da sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social. Quando se fala de cidades inteligentes, na prática nós estamos falando de energia inteligente, de edifícios e prédios públicos inteligentes, de transporte, de mobilidade inteligente, de água inteligente, de destinação de resíduos inteligente, de segurança física inteligente e, principalmente, de saúde e educação inteligentes. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um conceito novo e moderno de políticas públicas.
Cidades inteligentes nada mais são do que cidades que efetivamente permitem a realização de políticas públicas com o processo de digitalização e, além disso, de um controle social, que a gente chama de empoderamento social, pela digitalização. E esse conceito se aplica perfeitamente para as comunidades rurais, perfeitamente para os municípios pequenos. E eu diria até mais, porque aquele conceito que eu tenho em Campinas de empoderamento é diferente do conceito de empoderamento que eu vou ter lá em Pinda, né? Que é uma cidade menor, ou principalmente no interior de São Paulo. Sempre diz que Minas representa o Brasil, ok, mas também São Paulo representa o Brasil, porque nós temos várias São Paulos, né? Nós temos a São Paulo das grandes metrópoles, mas nós temos a São Paulo das pequenas cidades, das Smart Rural Communities. Então, isso permite, por exemplo, a utilização no plano das comunidades rurais inteligentes, permite que nós possamos visualizar e utilizar no campo das pequenas comunidades, por exemplo, o controle tecnológico com o uso dos mecanismos ou com o uso dos avanços tecnológicos, que é, na verdade, o chamado controle em relação à poluição, o controle tecnológico em relação aos agrotóxicos, isso tudo no campo das pequenas comunidades rurais, né? Nós temos, na verdade, uma dupla função no âmbito das pequenas comunidades a partir da tecnologia. Ou seja, num primeiro momento, eu acho que, eu não sei se está aparecendo duplamente, não? Num primeiro momento, nós temos essa perspectiva da informatização do agronegócio, né? Isso é algo muito próprio hoje nas pequenas comunidades e na economia dessas pequenas comunidades, mas também um controle digital que permita o controle da poluição. Então, se de um lado nós temos a informatização do agro, nós precisamos ter, de outro lado, o empoderamento social neste meio rural. Então, é preciso que se volte a atenção à existência de redes de banda larga nas pequenas comunidades rurais para permitir políticas públicas como da educação, a partir de um modelo híbrido educacional, mas, sobretudo, só um pouquinho, está tudo certo? Sobretudo, perdermos a discriminação em relação à assistência médica a partir da telemedicina. É preciso que se use, e isso tudo vai permitir que se evite a despopulação rural. A telemedicina, por exemplo, na área que envolve a psiquiatria, a medicina especializada, enfim, que nós podemos utilizar a partir desse conceito das Smart Rural Communities. Muito bem. E aí nós vamos para o segundo aspecto da manifestação da palestra, a partir dessa contextualização do que seriam as comunidades rurais inteligentes. O segundo aspecto, que é absolutamente fundamental, que é a perspectiva de se entender que essas comunidades rurais serão inteligentes e nessas comunidades rurais nós conseguiremos ter políticas públicas quando nós tivermos espaços de poder próximo dessas comunidades rurais. É o prefeito, é o gestor público, é o vereador, é a comunidade local que pode imprimir um novo viés de capital social nessas pequenas comunidades rurais, se nós garantirmos que a sociedade possa também fazer o controle das políticas públicas
na esfera rural a partir de um movimento em que o espaço decisório esteja próximo do cidadão. E aí eu estou me referindo ao princípio da subsidiariedade administrativa interna. Ou seja, se ao falarmos de cidades inteligentes, nós estamos falando de acesso às políticas públicas a partir de estratégias digitais ou estratégias de inteligência na gestão pública, eu preciso ter espaços decisórios próximos dessas comunidades rurais. Eu preciso ter poder local forte, eu preciso ter prefeito, vereador, conselhos municipais. Então, nesse sentido, o princípio da subsidiariedade administrativa interna traz como regra a expressão de que, como regra geral, o exercício do poder deve estar nas instâncias mais próximas do cidadão. Só por razões de eficiência ou economicidade se retira da esfera mais próxima e se parte para uma outra esfera de gestão ou de poder. Então, o princípio da subsidiariedade, ele reforça a existência de comunidades rurais com poder autônomo, ou seja, com municípios rurais com poder autônomo. E esse princípio da subsidiariedade, ele é decorrente lá da doutrina social da Igreja, mas ele principalmente, eu não vou aqui fazer porque o Estado é laico, ele deve ser laico, e que continue laico, né? E que continue laico. Eu não estou jogando por acaso algumas ironias ao longo do que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, mas é preciso também se reconhecer que a Igreja Católica, especialmente, ela influiu na organização da Europa, né, do século XX. E as encíclicas papais trouxeram o princípio da subsidiariedade em vários momentos e de maneira muito clara. E a partir dessas previsões do princípio da subsidiariedade defendido pela Igreja Católica, nós vamos ter esse princípio na lógica comunitária europeia e, principalmente, num documento que eu acho extremamente importante e digno de registro. Lá da década de 80, de 1985, que é a Carta Europeia de Autonomia Local. A Carta Europeia de Autonomia Local, ela vai consagrar no âmbito, no seu texto, o princípio da subsidiariedade. E a partir da previsão na Carta Europeia, esse princípio ele vai ser inserido em várias constituições. Na Constituição Portuguesa, nos artigos 6º e 7º, na Constituição Espanhola, entre o artigo 137 e artigo 140, na Constituição Alemã, no artigo 72, na Constituição Italiana, no artigo 118. Então, a partir da Carta Europeia de Autonomia Local, esse princípio que é, na verdade, a grande teoria justificadora da existência do poder local nas comunidades mais próximas, nas comunidades rurais. Percebo que eu não sustento qualquer poder local, mas um poder local que dialoga com os princípios constitucionais, um poder local que dialoga com os pressupostos das cidades inteligentes. Então, esse princípio da subsidiariedade no Brasil, e aqui eu faço a referência ao professor José Alfredo de Oliveira Baracho, saudoso professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que sustenta a aplicação do princípio numa perspectiva implícita, o princípio, professor Cláudio, da subsidiariedade, que ele estaria inserido em alguns, ele decorreria da interpretação da descentralização, do federalismo, e também decorreria do próprio artigo 30, inciso 1º, que é o poder que as câmaras municipais têm de legislar sobre assuntos de interesse local.
Esse princípio ele trabalha com duas lógicas. Uma lógica vertical, que é, sim, reforçar a competência local, mas, principalmente, e por isso esse princípio é importante para as Smart Rural Communities, para as comunidades rurais inteligentes, e para um conceito de Human Smart City, ou seja, o princípio da subsidiariedade tem uma dimensão horizontal, ou seja, o respeito à subsidiariedade na sua perspectiva administrativa interna, conforme a tese de doutoramento da Margarida Salema Martins, da Universidade de Lisboa, é um princípio que recomenda, exige e se qualifica pela apropriação do espaço público estatal pela sociedade local. E não há espaço melhor para que haja o pertencimento, e sim o pertencimento digital, que é o município menor, o município mais próximo do cidadão. E aí vem a terceira parte, que é a reflexão que eu me proponho. Tramita no Senado Federal a PEC 188, né, Betiane? A PEC 188, que ela quer inserir, pasmem, ela quer inserir num discurso financeirista e, ao meu ver, inconstitucional, o artigo 115, no ato das disposições constitucionais transitórias, acabando de plano com os municípios até 5.000 habitantes que não tenham 10% de sua receita decorrente do que nós chamamos de receita própria. Bom, essa proposta tem várias inconstitucionalidades. A primeira delas, que ela bate de frente com um princípio que é cláusula pétrea da Constituição. É cláusula pétrea da Constituição a manutenção do pacto federativo, a indissociabilidade do pacto federativo. Como nós vamos compatibilizar o pacto federativo com uma proposta que extingue entes federados? Isso não é possível. Esse índice de sustentabilidade financeira pretendido na PEC 188, ele viola de plano uma cláusula pétrea da Constituição. Ele viola a subsidiariedade, porque ele termina com gestão local, vários municípios, ele termina com gestão local exatamente onde é o melhor espaço para a concretização do princípio da subsidiariedade. Ele extingue municípios violando o princípio democrático, porque a extinção, criação, fusão de municípios pela Carta Constitucional exige o plebiscito. Mas, principalmente, é uma PEC que trabalha com o mito da arrecadação própria. Por que com o mito da arrecadação própria? A arrecadação própria dos municípios, basicamente, é imposto predial territorial urbano, IPTU urbano, e imposto de transmissão intervivos. Percebo que as comunidades rurais não têm como arrecadar IPTU. E as comunidades rurais, elas raramente visualizam negociações do ponto de vista do imposto de transmissão intervivos. O que existe na comunidade rural é a herança, é o imposto causa-mortes, é a família que fica na propriedade rural, no minifúndio, na pequena propriedade rural. Então, é um mito exigir 10% de arrecadação própria, até porque os fundos de transferência, isso é aqui, isso é na Europa. Os fundos de transferência não é arrecadação de outro, ele também é arrecadação própria. Que a produção rural, o agronegócio, salva o Rio Grande do Sul.
salva o Rio Grande do Sul, salva boa parte hoje do país. Salvou durante o período, agora nos últimos tempos, o PIB nacional. Durante muito tempo, o agronegócio salvou o PIB nacional. Então, se nós vamos observar, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, ou repasse de percentual do ICMS, também é arrecadação própria, porque está no Pacto Federativo Constitucional. Nós fizemos, ao estruturarmos o Estado brasileiro, um pacto federativo, e ali diz que existem as arrecadações, não são arrecadações próprias, são arrecadações feitas pelos cofres municipais, mas arrecadações feitas pelos cofres do Estado e da União, mas que voltam aos municípios por determinação constitucional. Aliás, a reforma tributária, ao prever modificações e reduções de vários impostos, e estou falando da PEC 45, principalmente, que tramita na Câmara dos Deputados, ela também vai modificar a estrutura de arrecadação, mas ela vai estabelecer critérios a partir do Pacto Federativo. Então, esse mito da arrecadação própria acaba, na grande mídia, propagando essa ideia de que os pequenos municípios precisariam desaparecer. Vocês imaginem desaparecer municípios nas regiões ribeirinhas do estado do Amazonas? Como chegariam lá? E aí eu volto àquilo que eu falei no início sobre smart cities. A saúde inteligente chegaria lá como? A educação inteligente chegaria como? O capital social e o controle de políticas públicas, como ele seria feito? Então, é preciso que se pense melhor nessa questão, quando se fala em cidades inteligentes, se pense em comunidades rurais e inteligentes. E, apenas para fechar, dizer o seguinte: será que o Brasil tem muito município? O Brasil tem 5.570 municípios. A Espanha tem mais de 8.000. A China, grande potência hoje do mundo, tem 700.000 municípios. Então, se o número de municípios implicasse em prejuízo ao desenvolvimento, sem dúvida, a China não seria a potência que é, a Espanha não estaria no desenvolvimento que tem, que passou as suas piores crises. Outros países europeus também têm milhares de municípios. Talvez o que precisamos pensar, sim, é em estruturas mais eficientes, em redução da máquina pública, em uso das tecnologias inteligentes para que haja maior eficiência, porque a subsidiariedade também está muito voltada à temática da eficiência. Mas são essas as reflexões a partir dessas três etapas que eu pretendia provocá-los, que é, então, a contextualização e os elementos estruturantes das smart cities para a esfera local, rural. A segunda questão, que é o princípio da subsidiariedade como teoria justificadora desses espaços locais. E a terceira reflexão é um olhar para esta ameaça a talvez quase 1.000 municípios brasileiros e uma fragilização muito grande do Pacto Federativo e, sobretudo, da possibilidade de nós termos, sim, um olhar de transformação e de aplicação dos elementos estruturantes das smart cities para as comunidades rurais inteligentes. Dizendo isso, e também com a mesma preocupação do meu antecessor, da suplência, eu espero não tê-los atrapalhado, incomodado, e devolvo a palavra ao nosso chefe, ao nosso professor, que coordena aí as discussões, até para ser contestado no que eu falei. Professor Ricardo, para mim é uma honra poder conhecê-lo, né?
vocês falaram de suplentes, né? E, na verdade, falam com muito brilhantismo, então não tem nada de suplente, não. Na verdade, é uma grata satisfação e estou muito engrandecido, né, com a participação sua, do professor Potenza, e quantas informações, e quantos ensinamentos, e quantas análises. Eu anotei aqui tanta coisa e eu só tenho a agradecer. Eu vou, primeiro de tudo, passar a palavra para os nossos colegas que estão assistindo e prestigiando esse evento, para que eles possam participar. Tem alguém com a mão levantada aqui? Fernanda, por favor. Aí, pessoal, vocês estão me escutando bem? Perfeitamente. Tá ótimo. Primeiro, desculpa desligar minha câmera, porque meu computador deu uma travadinha aqui. Aí, se eu ligo, a imagem tá dando um problema, né? Mas, professor Ricardo, eu acho que na mesma linha do Cláudio, eu anotei muita coisa aqui. Eu sou aluna orientada pelo Cláudio, né? E aí, o meu trabalho de mestrado é sobre cidades inteligentes e um instituto jurídico do Estatuto da Cidade, né? E aí, assim, o professor tocou em pontos que me deixam muito inquietas, né? Quando a gente vai falar do debate de cidades inteligentes, porque geralmente a gente se refere para o fenômeno urbano metropolitano aí, né? Sempre falando do aumento da população nas cidades, e de cidades que são grandes, né? E as áreas rurais, elas ficam também em segundo plano. Só uma coisa que, assim, me deixa inquieta, porque eu venho de uma cidade que tem 3 mil habitantes, que é perto do Mato Grosso do Sul. Então, para mim, assim, eu sempre penso onde que essas pesquisas, né, elas vão atingir, né, e como que eu pensaria isso de onde eu vim, né, que é uma realidade muito diferente daquilo que a gente geralmente fala aí no mainstream, realmente, de cidades inteligentes, né? E aí eu queria perguntar para o professor, na verdade, é mais a título de curiosidade, porque para mim esse debate de comunidades rurais inteligentes é bem novo, né? Mas aí eu queria perguntar de alguns exemplos, se o professor consegue me apontar aqui, até para efeito de pesquisa mesmo, porque me interessou bastante, e aí é uma coisa que eu não tinha conhecimento mesmo. Muito obrigada. Na verdade, gostei da pergunta, especialmente que traz um debate sobre a própria lógica das cidades inteligentes a partir do instrumento jurídico brasileiro, que é o Estatuto da Cidade, né, que é o direito à cidade, que vem da própria, que agora completou 50 anos, né, da teoria do Lefebvre, a ideia do direito à cidade, David Harvey, depois que trabalha isso, e nós não olhamos essa perspectiva a partir das comunidades rurais. Nós temos vários exemplos, e a própria Confederação Nacional de Municípios tem trabalhado com um programa muito interessante, que é o programa Inova Juntos, e no próprio site da CNM, né, cnm.org.br, vai verificar lá uma série de exemplos de Smart Rural Communities a partir desse projeto do Inova Juntos, financiado pela União Europeia, em que está se mostrando modelos de sustentabilidade ambiental, de empoderamento, enfim, uma série de exemplos bastante práticos e bastante pontuais. E aí, por uma questão de não cometer injustiça com nenhum dos espaços, eu não ia citar apenas um, e ia remeter para esse espaço do Inova Juntos. Mas perceba o chamado Observatório de Inovação Municipal, né? que o endereço é, Betiele? inovajuntos.cnm.org.br. A Betiele vai colocar, nossa Betiele Salsen Machado, que é a minha orientando no doutorado, a Alice, que é minha orientando no mestrado, professores nossos orientando sempre nos prestigiam, né? A gente tem a assistência, feliz assistência dos nossos alunos. A Betiele colocou aí o site do Inova Juntos para que haja esse acesso, né? E se visualize alguns exemplos.
Legal. Ai, obrigada, professor. É que realmente, assim, né, um outro ponto, mais a título de comentário mesmo, é que quando a gente vê ali o capítulo da política urbana, né, na Constituição, no artigo 8.2, a Constituição fala de cidade, né, ela não fala só da parte urbana, né, então, para mim é sempre uma reflexão para chegar nesse ponto de que a gente tem que pensar em democratizar essas questões, né, e que não são só do meio urbano, e assim, tem uma realidade muito né, grande também de outros municípios e também fora do fenômeno metropolitano, que é importante estar incluído, né, nesses debates. Mas é isso, muito obrigada. Que, aliás, na tua observação, eu acho bem interessante que os dois extremos não são trabalhados com a necessidade de cautela, necessária cautela. Primeiro, os espaços rurais. E tu citaste um outro fenômeno, o olhar metropolitano. Nós precisamos também ter um olhar mais pontual para os fenômenos das regiões metropolitanas. Nós olhamos grandes cidades de porte maior, deixamos de fazer reflexões necessárias sobre os espaços metropolitanos e em relação às pequenas cidades. Então, é preciso também pesquisa e olhares em relação às regiões metropolitanas a partir dos elementos, aí sim, das smart cities. Né? É isso, obrigada, viu? Deixa eu ver se tem mais alguém para perguntar. Tem a Letícia. Por favor, Letícia. Oi, boa noite. Professor, muito obrigada pela palestra. Já deu para anotar bastante coisa. E uma questão que há também a reboque do que a Fernanda perguntou, eu também estou estudando no mestrado com o professor Franzolin, a questão das cidades inteligentes, especificamente o projeto HITS daqui de Campinas. E trazendo ali na base conceitual até a crítica às cidades inteligentes, lá em Harvey, aí Holland, enfim, dá para citar um monte de artigo, da questão da possível transformação em mercadoria, né? Ser mais uma taxa, mais um rótulo para venda, para transformação em mercado, e ainda imagino eu que nas pequenas comunidades rurais a vulnerabilidade das pessoas seja ainda mais acentuada. Então eu gostaria de entender do senhor qual a visão do senhor, como a posição das comunidades rurais inteligentes lida com esse tipo de crítica, se é levada essas críticas também. Obrigada, professor. Sim, Letícia, achei interessante até, e um dos debates que ocorre muito na Confederação Nacional de Municípios é que município nós defendemos. Que município nós defendemos? E por isso a importância do princípio da subsidiariedade. Sim, ele trabalha com a dimensão vertical, com as competências locais, mas, principalmente, com a dimensão horizontal do princípio. Ou seja, de nada adianta nós falarmos de municipalismo, de fortalecimento do poder local, se nós tivermos no poder local, muitas vezes, repetições, cópias de algumas fragilidades importantes na representação e principalmente, na ausência de espaço para a democracia administrativa. Eu, por exemplo, sou um crítico contumaz, em nível nacional, das emendas parlamentares. Eu não estou nem falando de orçamento secreto. Eu estou falando daquela emenda parlamentar original dos 15, 16 milhões que todos os deputados federais têm, além do acesso privilegiado do fundo eleitoral que os demais candidatos não têm. E aí, agora, algumas câmaras municipais pretendem criar emenda parlamentar individual de vereador. Isso vai afastando a sociedade de uma perspectiva de empoderamento de capital social. Então, nós não podemos também pensar... o Ladislau Dalbor é muito feliz num livro básico dele, que é Poder Local. Ele começa dizendo o seguinte: não vamos idealizar o espaço local na lógica do small is beautiful. Não.
Nós precisamos qualificar o poder local a partir desses pressupostos, tais como a subsidiariedade. E aí eu defendo, né, um chamado poder local relacional, professor Cláudio. Ou seja, um poder local autônomo, sim, mas sempre sujeito à tutela, que não viola a autonomia, mas a tutela, principalmente, dos princípios constitucionais. Nós temos um grande problema, nós estamos aqui num PPG de direito. Uma das grandes falhas do nosso sistema constitucional, do nosso controle de constitucionalidade, é também a principal fortaleza. Porque qual é a fortaleza? Os municípios podem fazer leis, perfeito, mas as leis municipais não são passíveis de controle concentrado pela ADI no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos leis municipais que são inseridas no ordenamento, mas, ao mesmo tempo, não são objeto de controle. A decisão pública local precisa ser objeto de controle. Nós precisamos estar, quando defendemos o espaço local, as smart communities ou as smart cities, num plano mais geral, nós precisamos ter essa visão relativizada de que o espaço local ele só é viável no momento em que ele permite a chamada democracia administrativa. E aí tu trabalhas muito bem, Letícia, tu citas aí a ideia do David Harvey, né? Da ideia da mercantilização das cidades, a cidade como produto mercantil. Ou seja, hoje, né, tu compra o teu apartamento numa região em que tu paga também pela beleza daquela região, pela beleza da cidade, e quem não tem recursos é o processo de gentrificação, né? É o processo de gentrificação. Aliás, Campinas é um grande exemplo, né, que nós temos aí, que vocês estão tentando superar cada vez mais, mas que existe aí um processo visível, né, de gentrificação. Pelo pouco que eu conheço Campinas, quando tu sai do centro, vai até o aeroporto, que tu vai vendo aí, né, e as grandes dificuldades que existem nas grandes cidades. Então, isso vale também para os espaços rurais. Não termos uma visão idealizada, ingênua, também das Smart Rural Communities. Tá certo, professor. Muitíssimo obrigada. Mais alguém quisesse falar? Fernando, você está com a mão levantada, quer fazer mais uma pergunta? Não, desculpa, eu esqueci ela levantada, perdão. Vai ficar com torcicolo depois, hein? Já está doendo o braço. Professor, de várias considerações, né, eu vejo assim, e aí uma questão que eu gostaria de ouvi-lo, né, quando você fala desse aspecto dessas communities, o Brasil ele é muito rico nos aspectos de produção de commodities, né? E a região local é uma maneira muito mais fácil, vamos dizer assim, de estimular o acesso direto. E estou falando de consumo, né, de alimentos. Você acha que agregar cidades próximas, repartir competências em termos de, não só de regiões metropolitanas, baseadas nas leis, mas articular esforços conjuntos entre cidades, você acha que isso seria um instrumento desse denominado, que eu adorei, dessa democracia administrativa se fortalecer? Professor Cláudio, eu gostei muito da sua pergunta, porque quando a gente fala de poder local, normalmente nós vinculamos a ideia de poder local a um determinado município. E isso também passa a ser um equívoco. Quando a gente fala em subsidiariedade, eu digo sempre que é um princípio inteligente, porque ele faz duas exceções. Por critérios de eficiência e economicidade, poderá remeter a uma outra instância. E para tu não fragilizar o poder local e perder a competência para o Estado, tu tem que ter uma instância intermediária que, por exemplo, são os consórcios. É preciso que os municípios se organizem também na forma de consórcios, né? A sua pergunta, por exemplo, a questão da saúde. Eu não tenho como garantir
políticas de especialidade em saúde. A aluna anterior aí falou do município dela lá no Mato Grosso, de 3 mil habitantes. É evidente que eu preciso trabalhar a partir de uma ideia de consórcio. Nós vivenciamos algumas situações que eu entendo absolutamente ineficientes. Um exemplo bem pontual: conselho tutelar. Conselho tutelar. As pequenas cidades não têm como pagar bem conselheiro tutelar, ele recebe mal. Há falta, muitas vezes, de especialidade daqueles conselheiros que concorrem, que o conselho tutelar acaba sendo um papel de subvereador, né, que tem, inclusive, campanha política para ser conselheiro tutelar, e aí tu tem cada município que precisa ter conselheiros tutelares. Por que não criar uma estrutura regionalizada, dentro da linha do professor Cláudio, para manter conselheiros eficientes, uma estrutura regionalizada de conselheiros tutelares que viabilize um bom atendimento, que viabilize uma estrutura que permita essa chamada democracia administrativa. Porque a democracia administrativa ela precisa ser também eficiente. E quando a gente fala em Smart Rural Communities, é também trazer a eficiência para a esfera rural, o planejamento, a eficiência e a economicidade. Nós precisamos ter, em algumas situações, esse olhar, né? Já se avançou muito. A questão dos consórcios hoje tem sido uma das grandes alternativas para viabilizar, inclusive, o enxugamento das máquinas administrativas locais. Quando eu defendo aqui empoderamento da sociedade local, municipalismo em pequenas comunidades, eu não defendo o inchaço da máquina pública. A Espanha tem um grande exemplo, professor Cláudio, muito bacana, que é categorias. Eles têm um número de secretários conforme os habitantes. Agora nós vamos tentar desenvolver com a Corunha, com o professor Carlos Cano, um trabalho em conjunto com a Universidade de Santa Cruz do Sul, a CNM e Corunha, sobre pequenos municípios. É tantos habitantes, um secretário. É X habitantes, 2 secretários. Algo parecido com o que nós temos com o número de vereadores. E não precisaríamos ter um número mínimo de 9 vereadores também. Nós podíamos ter uma etapas intermediárias. Um município de 3 mil habitantes tem que ter o prefeito, o vice-prefeito como um secretário de governo e o restante, a estrutura dos servidores públicos de carreira, alguns FGs, enfim. Então, também é preciso ter um olhar com cautela nessas situações para que a gente possa permitir democracia administrativa e não também demagogia administrativa. Democracia administrativa pressupõe também eficiência e economicidade nas esferas das pequenas cidades. Excelente, professor. E quando você falou das emendas parlamentares, eu também tenho bastante crítica com relação a isso, né? Que até porque é uma maneira que acaba colocando o cidadão, que quem é o grande destinatário das políticas públicas, acaba não participando e debatendo sobre isso, né? Então, isso também eu repugno com uma certa veemência essa questão dessas emendas que existem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Eu vi que o pessoal é meio tímido, né, professor? Então, vamos lá. Bom, professor, está gravando, eu tenho autorização sua, né? Não tenho? Total. Olha, esqueci de perguntar isso no início da palestra. Mas ainda não precluiu. Então, tá bom. Ok. Eu queria demais agradecer, professor, a sua presença conosco, a do professor Potenza, que aqui continua, das suas orientandas que estão prestigiando, da Alice, que eu estou vendo aqui na tela. Agradecer também a participação de todos que prestigiaram esse dia de debate, começou de manhã. E agradecer, acima de tudo, também ao meu amigo Josué, que a gente se envereda por esses debates, por essas críticas, por esses estudos, por essas pesquisas, e com quem eu aprendo muito também.
e reiterar que espero poder vê-lo presencialmente e que a gente possa também estreitar cada vez mais pesquisas, diálogos entre os nossos PPGDs e assim continuar esse desejo de cada vez mais ver uma cidade cada vez mais inclusiva e participativa. Agradeço também à universidade por ter incentivado, estimulado e acolhido esse evento, a Faculdade de Direito, que também teve a participação do professor Rossi, que nos ajudou, e agradecer, acima de tudo, né, porque sem eles não seria possível, aos alunos, e um agradecimento especial para cada um dos palestrantes e para vocês que deram um show, que são os grandes protagonistas dessa noite. Muito obrigado, professor Ricardo, professor Potenza, pela disponibilidade, pelo tempo. E não são suplentes, hein? Essa palavra está fora de cogitação. São professores que vieram aqui, assumiram o desafio de estar conosco nesse momento, e disponibilidade de tempo, de acolhida, mesmo com uma agenda repleta. Eu só tenho a agradecer e dou por encerrado esse congresso, e se o senhor quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Então, da mesma forma, professor, muito obrigado, e vamos estreitar, professor Potenza, professor Cláudio, com os demais, por meio da professora Cleide, bancas, eventos em conjunto, porque, sem dúvida, nós admiramos muito o trabalho de vocês e, sem dúvida, poderão agregar muito aí conhecimento, tanto ao PPGD da Unisc, quanto também às pesquisas e trabalhos da Confederação Nacional de Municípios, fazendo aqui a recomendação e a homenagem a vocês na pessoa do nosso presidente Paulo Zilkowski, que eu estive ontem com ele, presidente da CNM, e disse que iria falar sobre Smart Communities e principalmente sobre a PEC de extinção de pequenos municípios. Uma boa noite, muito obrigado pelo convite. Ok, vou parar a gravação aqui.